Você acha que apenas espíritos de alta vibração se aproximam dos médiuns? Ou você acha que quando você está no desenvolvimento espiritual, somente os guias e os benfeitores, os seus Exus, as pombagiras vão tentar manifestar em você? Você está muito enganado, porque existe o golpe na espiritualidade. Espíritos obsessores, espíritos de baixa vibração também podem tentar enganar os médiuns. E se você acha que somente médiuns em desenvolvimento podem passar por isso, hoje eu vou te contar a minha história de quando um espírito mascarou a energia de um caboclo, mas era um espírito obsessor. E sim, ele conseguiu me deixar doente. Fala pessoal, mais um vídeo começando aqui no canal do irmão mais velho da macumba de vocês. E vocês adoram conhecer as minhas histórias, vocês adoram ouvir as minhas histórias. E vocês pediram muito pra eu contar essa fofoca, porque vocês gostam de uma pataquada, né gente? Vocês gostam quando eu conto essas histórias pra vocês. E sério, é uma história assim que eu acho que é muito importante pra todo mundo que tá vivendo a jornada espiritual, porque pode acontecer com todo mundo. Todo médium, do início do desenvolvimento ao desenvolvido, pode passar por uma espécie de ataque espiritual, onde o espírito de baixa vibração engana o médium. O espírito de baixa vibração, ele tenta mascarar a energia, principalmente usando o que? A nossa humanidade contra a gente. Isso aconteceu comigo, eu vi líderes religiosos sucumbirem a ataques do tipo também, e hoje a ideia do vídeo é te mostrar, primeiro, o que aconteceu comigo, mostrar o que pode, para você entender o que pode acontecer, e também passar alguns casos de relatos que eu vi acontecer com outros médiuns que eram mais desenvolvidos do que eu. E antes de começar essa história, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar e principalmente se inscrever se é a sua primeira vez aqui no canal, porque toda semana eu trago histórias do axé de uma forma divertida, porque eu acredito sim que o aprendizado tem que ser leve, divertido e direto. E vamos direto ao ponto. Para vocês entenderem como que essa história começou, em que momento eu estava da minha jornada, eu não estava mais, na verdade, no meu desenvolvimento. Eu já tinha conhecido o meu preto velho, eu já estava trabalhando, se eu não me engano, já estava trabalhando com o preto velho, já trabalhava com o meu Exu, já conhecia a minha pombagira que me acompanha, eu era um médium muito dedicado, eu era um médium com tudo em dia, eu era um médium que estudava muito sério com a minha espiritualidade, só que eu tive um momento na minha jornada espiritual que eu saí do médium iniciante, que não sabia nada, que tinha medo de tudo, pro médium que estava muito seguro de si, seguro da sua espiritualidade, e o que pegou em mim? A vaidade. Sim. Eu falo isso com uma espécie de alerta, tá? Eu não tenho o menor medo e a menor vergonha de demonstrar os meus lados sombra também, porque todos nós temos o nosso lado sombra. E a minha vaidade falou muito alto naquela época, muito alto mesmo. Eu era um médium que assim, eu me destaquei nos terreiros justamente pelo meu conhecimento, pela minha sabedoria que eu sempre busquei atrás, pela essa visão que eu tenho e pela afinidade que eu tinha. E essa história aconteceu, eu já devia ter mais ou menos uns 4, 5 anos de Umbanda. Não era tão recente, eu entendia muita coisa, eu conhecia muita coisa. Só que eu não tinha ainda desenvolvido caboclo. Eu não conhecia essa energia. E o que aconteceu? Acredito eu, depois eu fui entender, que a minha espiritualidade permitiu que isso aconteça justamente para me testar a vaidade. Porque uma das coisas que derruba qualquer médium é a vaidade. É o excesso de eu sou, é a certeza de ser. Quanto mais certeza você tem no mundo espiritual, mais cuidado você tem que tomar. Primeiro que o mundo espiritual é um mundo muito complexo, o mundo espiritual não existe regras exatas, existe sim fundamento, existe sim história, existe sim o porquê das coisas, mas regras exatas é muito complicado. E nessa época eu tinha me tornado um médium muito certo de mim. Existia uma máscara do tipo assim, não, eu sou muito conectado com a espiritualidade, a minha espiritualidade é muito evoluída, eu sou muito evoluído, eu sou muito espiritualizado. Isso é um perigo para todos os médiuns. Então o que aconteceu? Eu estava fazendo uma viagem com um amigo, eu estava na Bahia, para vocês entenderem um contexto de como se apresentou e como foi muito convincente. Eu sou um médium que eu tenho o dom de visão, eu tenho o dom de escuta,
tenho muitos dons de sonho, eu sou muito sensitivo. E nessa viagem que eu estava na Bahia, pra quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro, eu fui pra Bahia justamente pra me conectar com a espiritualidade, pra ver, pra conhecer os templos, os terreiros. Eu queria muito viver aquilo. No meu primeiro dia que eu cheguei na Bahia, na minha primeira noite, eu desdobrei dormindo. Pra quem não sabe o que é desdobrar, é quando você sai do corpo. Ou quando você tá consciente, você tá vivendo uma outra realidade, mas você sabe que você não tá ali. Eu tava, mas não estava, sabe? Só que nessa consciência, eu desdobrei do corpo, eu me vi dormindo no quarto, e quando eu olhei pro lado, eu vi a figura de um caboclo enorme. E ele tinha umas penas pretas, um cocá de penas pretas, aquela roupa de penas, e ele era muito lindo, ele era muito, muito grande. Quando eu olhei pra ele, eu lembro que eu sentia uma espécie de temor. Eu lembro que o rosto dele tinha uma sombra cobrindo um pouco o rosto, eu não vi muito bem o rosto, eu só via aquela silhueta e pequenas partes do corpo que eu sabia que era um indígena, né, que eu sabia que era um caboclo. Na ocasião, eu já tive certeza ali que aquele era meu caboclo. Eu falei, é meu caboclo, amor. Não questionei, porque como eu, amor, nunca que seria um obsessor, eu sou muito evoluído. Eu sou muito espiritualizado. Se apresentou pra mim, com certeza é o meu caboclo. Tenho certeza absoluta. E eu lembro que eu vi ele, e ao redor dele tinha muitas penas pretas soltas, como se tivessem soltas, sabe? E eu falei assim, gente, que coisa incrível. Caboclo, pena preta. É isso. Tem caboclo pena branca, tem caboclo pena vermelha, tem caboclo pena preta. Que diferente, que chique, ninguém tem. Ele falou isso pra mim? Não. Mas eu deduzi. Caboclo tava com pena, a pena era preta, caboclo pena preta. E eu acordei no dia seguinte com muita certeza daquilo já, amor. Eu tinha muita certeza, esse é meu caboclo. Caboclo pena preta. E eu passei o dia falando naquilo, eu passei o dia pensando naquilo. Com muita certeza, tipo assim, gente, que lindo. Foi só pisar na Bahia. Olha, tá vendo como essa Bahia tem axé, ô, esse menino? Axé, o caboclo já apareceu. Não apareceu pra você porque você não tá tão evoluído quanto eu? Acontece com quem tá evoluindo. É outro nível, amor, é outro nível. É que eu tô quase em Aruanda, tá? Eu sou aqui, eu tenho uma conexão direta. Tenho certeza, ele falou pra mim. Não tinha falado. Eu criei isso na minha cabeça. E aí, a espiritualidade foi deixando. Ela foi deixando, amor. Ela foi permitindo. Nesse dia, eu tive uma espécie de crise de ansiedade no meio da rua. Há muito tempo eu não me sentia ansioso. E foi uma viagem que desde o primeiro dia eu comecei a me sentir muito ansioso. Eu senti uma energia que eu não entendia. Uma ansiedade, uma agonia. Em nenhum momento eu pensei que poderia ser a entidade. Nunca. Eu achava que era uma coisa minha, que alguma coisa tinha me dado gatilho na vida. Passou. Na segunda noite que eu fui dormir, eu lembro que eu vi um urubu. Eu sonhei, eu não desdobrei, nessa verdade, nessa noite eu sonhei. E eu vi um urubu enorme. Ele era muito, muito, muito grande. Ele era muito grande. Tipo, imagina um bichão mesmo, um negócio, uma pataquada de urubu. Era um grande urubu. E aí eu lembro que em cima dele tinham muitos ossos. Quer dizer, embaixo dele muitos ossos. E ele me olhava. E eu ia na direção desse urubu. E eu tentava encostar nele. Só que no sonho, de novo, eu sentia mal-estar. Eu sentia medo. Era um sonho um pouco angustiante. Não era um lugar bonito. Era um lugar feio. Só que o que eu acordei pensando? Nossa, é o símbolo do meu caboclo, amor. É. Porque pena preta, quem tem pena preta é o urubu. Então é o símbolo dele. Tem o caboclo, vai ter o quê? A águia. O caboclo vai ter a coruja. O meu o quê? Urubu. O meu usa urubu. Diferentão. É o diferentão. E aquilo me encantava, amor. Aquilo tava me encantando. Eu falei, gente, que lindo é a espiritualidade, né? É assim que funciona quando um guia quer dar o seu nome. Um guia quer se apresentar. Que honra! Que coisa linda que tá acontecendo. Passou. Naquele outro dia, comecei, além daquela angústia, além daquela ansiedade, sabe quando você começa a sentir seu corpo pesado? Falei, ih, tô pra tá gripando.
essa energia da Bahia não tá me fazendo muito bem não, tô pra tá gripando. E um peso, um sono, uma prostração, uma irritabilidade, uma angústia. E não tava entendendo o porquê daquilo. Gente, tô na Bahia, era pra eu estar ótimo. Era pra eu estar bem. Era pra eu estar incrivelmente bem. E conversando com esse meu amigo, né, nossa, e eu falei, gente, mas eu preciso entender por que urubu? Porque também não é bem assim, não, vai chegar e não vai explicar nada. Eu quero um contexto. Eu quero que esse caboclo me passe a informação completa. Eu quero. Tem que me passar. Tem que. Eu queria. O telefone toca daqui pra lá, né? Não é de lá pra cá, não. É daqui que toca pra lá. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu conto essa história, eu tenho vontade de me dar 3 tapas na cara. Como é que você pôde, meu amigo? Você não percebeu? Você não analisou? Não. Completamente cego dentro da própria vaidade, dentro do próprio ego, dentro das próprias certezas. Não questionei em nenhum momento, apenas segui o rumo e fui. E se você for parar pra pensar, muito astuto esse espírito, porque ele dava exatamente o que eu queria, né? Ele falava ele me mostrava coisas bonitas, coisas grandiosas, ele respondia na mesma intensidade. E passou. Ao longo desse dia, eu lembro que quanto mais eu falava dele, eu sentia esse espírito perto de mim, sabe? Pegar uma água aqui, essa menina, gasguei um pouco. Secou minha garganta, hein? Ai. E eu sentia o meu corpo arrepiando. Eu falava, gente, meu caboclo tá querendo muito. Acho que ele tá querendo tá incorporando. Ei, será? Fala comigo, Cabs. Fala comigo. Fala comigo, seu pena preta. Pelo amor de gente, lindo esse caboclo. E aí, hiperfoco. Pesquisei na internet, não achei nada de pena preta. Nada. Imagem, nada. Vídeo, nada. Que estranho, só eu mesmo tenho. Diferente. Mas também, né? Eu tenho que ter um diferentão. Passou. Eu lembro que, se eu não me engano, eu fiquei uns 2 dias sem sonhar. Eu acho que eu fiquei uns 7 dias na Bahia. E eu lembro que um dos próximos... E foi piorando a sensação de ansiedade. Foi piorando a sensação de prostração, de peso, de sonolência. O que era pra ser uma viagem de descanso espiritualizada, na verdade, se tornou uma coisa muito pesada os dias ali na Bahia. Começou a me dar febre. Comecei a me sentir muito mal mesmo. Muito mal, gente. Ficando sem energia de estar doente. No último dia que eu tava na Bahia, eu sonhei. Ó, agora que vem babado, tá? Isso aqui daria pra ser um filme. Eu sonhei com esse caboclo. E ele me explicava o fundamento do nome dele. E eu quero pra estar sabendo. No sonho, na verdade, eu ia pra um lugar. Era uma aldeia. E esse espírito, ele era uma espécie de guerreiro, mas ao mesmo tempo bruxo, xamã, não sei explicar. Que ele era de uma aldeia canibal, mas uma coisa assim, praticavam o canibalismo. Mas esse canibalismo era referente aos outros indígenas que perdiam as guerras, as batalhas. E eles faziam esse sacrifício e os corpos eles jogavam para os urubus. Quando eu sonhei isso, eu falei, gente, o fundamento tá todo explicado do porquê, o nome. O porquê da pena preta. É isso. Em nenhum momento eu pensei, gente, isso tá macabro. Isso tá um pouco... A pessoa que tinha pavor, que tinha medo de qualquer coisa, não tava não, amor. Eu tava encantado com aquilo. Eu tava doido pra contar a história desse caboclo pra todo mundo. Eis que me chego da Bahia, eu fiquei de cama. De cama. Fui no médico e não tinha nada. Era uma febre que nada indicou. Era uma febre, um sono, uma irritabilidade máxima, uma irritação, ao mesmo tempo uma angústia, uma tristeza, uma coisa assim horrorosa, horrorosa. Mas assim, e ao mesmo tempo que eu tava dessa forma, eu me afastei completamente nessa semana da minha espiritualidade. Eu não lembrava de acender um anjo da guarda. Eu não lembrava de botar uma vela. Não lembrava. Tava completamente na vibração daquele espírito. Não lembrava de colocar uma vela pro meu anjo da guarda, pro meu Exu, pra minha pombagira, tomar um banho de erva. Nada. Sabe o que é nada, gente? Nada. Eu lembro que eu ficava na cama prostrado, muito mal. E era uma febre tão ruim
que era febre ao mesmo tempo suava, mas eu não tinha força de levantar, de reagir, de tomar um banho, uma coisa assim horrorosa. Eis que fui no centro, pedi ajuda pra minha mãe, falei assim, cara, não é possível, deve estar acontecendo alguma coisa, devo ter, alguém deve ter me jogado alguma coisa, porque impossível me causar isso, tá? Alguém me jogou isso. Fomos no centro, né, vamos pedir ajuda aqui à espiritualidade, porque devo estar com alguma coisa, vamos ver se precisa fazer alguma coisa aqui. Amor, pisei no centro, eu já trabalhava com o vovô. O vovô já era firme, meu preto velho, trabalha comigo. Ele desceu. Me arrasou. Acabou comigo. Arrasou, botou baixo cachorro. Eu só lembro do recado foi esse. O meu menino passou por isso para ele poder aprender a tomar cuidado com a vaidade dele. Ele estava indo por um caminho de muita certeza, de se achar muito, de muita vaidade. E não é isso que a gente quer com ele. Eu permiti, enquanto mentor, né? Porque o meu preto velho é o meu guia-chefe. Eu permiti que isso acontecesse com ele para ele aprender que independente dos livros que ele estude, independente dos fundamentos que ele conheça, das vivências, se ele perder para ele mesmo, ele é a principal brecha para a espiritualidade negativa. A partir de hoje, esse espírito não vai mais se aproximar dele, mas é uma lição para ele poder aprender de fato a espiritualidade dele. O vovô subiu e automaticamente o seu pedra preta desceu, que de fato é o caboclo que trabalha comigo. Ele desceu, ele bradou e ele falou assim, o caboclo que trabalha com esse menino, não existe isso nessa coroa de perna preta. O que existe é caboclo pedra preta. Explicou o fundamento dele, explicou o trabalho dele. Fiquei bem, amor. No dia seguinte estava ótimo, completamente espiritual. Depois desse dia, eu tive muito temor com o mundo espiritual. Todas as pessoas que eu vejo, assim, que vai no terreiro uma vez, incorpora uma vez e a entidade já deu um nome, cheio de certeza, eu tenho medo. Pela pessoa, pelo que eu vivi. Porque se a pessoa estiver fingindo, ótimo. Se a pessoa estiver enganada, só confundir o nome, ótimo. E se for um obsessor? E se for um espírito de baixa vibração tentando enganar essa pessoa? Porque eu vivi isso na pele. E foi muito tenso. E teve outras vezes... Ó como eles são espertos. Escuta essa outra história aqui, essa menina. Pega um café aí pra tu. Teve outras vezes que eu já trabalhava com dona Tata Mulambo. E dona Tata sempre foi muito próxima a mim. Né? Eu sempre tive muita conexão com ela, muito mãezona. Sempre, tipo assim, vou dirigindo e desabafando com a pombagira no pensamento. Tô trabalhando, escutando o ponto dela e converso com ela. Sinto o arrepio, sinto ela perto de mim. Só que essa lição que eles me ensinaram foi a seguinte coisa. Os espíritos de luz, né? Caboclo, preto velho, criança, sua pombagira, seu Exu, são espíritos de alta vibração, certo? Logo, é como se fosse energia. Imagina um ímã, o polo positivo e o polo negativo. Não se aproxima, certo? Porque a frequência é diferente. A energia é diferente, a vibração é diferente. A mesma coisa a onda do rádio. Para o rádio captar aquela onda, eles têm que estar na mesma frequência, certo? Se você tem um espírito, sei lá, um preto velho, uma criança, um Exu, que vibra numa frequência elevada, que vibra numa frequência de luz, mas dentro de você está sentindo ódio, raiva, inveja, ciúme, desejo de vingança. Qualquer mensagem que chegue ali, será que realmente vai ser o espírito de luz falando com você? Ou será que vai ser uma espiritualidade negativa? Porque o que se conecta com a raiva, com a tristeza, com o ego, com a vaidade? É espiritualidade negativa. Guardar essa informação? Por que eu tô te contando essa história? Porque estava eu numa relação há um tempo atrás, muito tempo atrás, e aí essa pessoa que eu me relacionava era uma pessoa que me despertou muitos gatilhos por causa de questões de fidelidade que não vem ao caso falar aqui. E o que acontecia? Eu ficava de madrugada, dormia, e eu sentia uma coisa me acordar.
me acordava de madrugada e soprava no meu ouvido: mexe no telefone dele que você vai encontrar. E eu ficava: não vou fazer isso. Mexe no telefone dele que você vai encontrar. E aquela coisa me fomentava de uma forma, me fomentava pra pegar o telefone, pra mexer no telefone, pra fazer, e eu não vou. Cedi algumas vezes, fui, mexi no telefone e não achei nada. Quando eu não achava nada, eu me sentia completamente ridículo por ter feito aquilo. Uma culpa, um arrependimento, me sentia idiota. E sentia que tinha um certo deboche perto de mim, debochando de mim. Um belo momento, comecei a questionar a dona Tata Molambo. Porque, só pra vocês entenderem. Essa energia falava pra mim, no meu mental, que era a dona Molambo falando comigo. E eu super acreditava: não, dona Molambo é minha amiga. Dona Molambo não vai deixar mesmo eu ser enganado, ela vai me mostrar. Porque ela mostra. Gente, eu tava numa vibração completamente oposta do que a Dona Molambo. Dona Molambo tem uma vibração de empoderamento, de sabedoria, tipo assim: ah, moça, você quer? Quem tá perdendo é você. E eu tava numa vibração, tipo assim, raiva, ódio, desconfiança, ciúme, desejo de vingança. Não pensei que não era Molambo. Sim, a sua pombagira vai cuidar de você. Sim, a sua pombagira vai te proteger. Sim, a sua pombagira vai comprar o seu barulho. Mas quando ela for falar pra você, ela vai te falar um discurso de empoderamento. Ela não vai falar assim: deixa que eu vou me vingar e vou acabar com ele. Ela vai falar assim: amor, esse espaço tá muito pequeno pra você, sai disso. Eu te dou melhor. Deixa o outro caminhar, que o que é dele ele colhe, mas você não tem que ser a pessoa que vai plantar pra ele. Você não tem que ser a pessoa que vai servir pra ele de volta. Deixa aí. O espírito de luz faz isso. Pelo menos é o que a minha espiritualidade me ensina. Se alguém estiver assistindo e ensina diferente, tudo bem. Bacana. Show. É isso aí. E eu comecei a questionar. Eis que uma gíria de Exu, Dona Tata Molambo virada, começou a conversar comigo. Moço, aquilo não sou eu. Você tá dando brecha. Você tá dando abertura para outros espíritos se aproximarem de você. Falando o que você quer ouvir. Usando a sua fragilidade. Usando a sua insegurança, usando o seu medo. Pois agora eu vou lhe falar o que de fato você tem que ouvir. E aí ela falou: você não merece isso. Você está nisso porque você quer. O dia que você quiser sair, saia que eu lhe darei algo melhor, quando você estiver pronto para receber. Mas você não merece isso. Só que enquanto você escolhe, não é o outro que está errado de fazer. É você que escolhe ficar nesta relação. Porque do outro você não vai controlar, meu filho. O outro você não vai conseguir mudar. Não acredite em palavras. O outro já mostrou o que é capaz. Você escolhe ficar. Enquanto você escolher ficar, eu vou te respeitar. Mas eu não vou ficar fazendo isso. E no final, lembro que ela falou assim, algo do tipo: eu tenho muito o que fazer. Tu acha que eu vou ficar vindo aqui pra fazer você olhar telefone, seu menino? Ah, tem muita coisa pra fazer, ô garoto. É doido? Vou ficar aqui? Vai ser louco. E aí, quando ela falou isso, eu falei: gente, tem muito sentido isso. E aí me conectei, essa energia até se aproximou depois em outros momentos, e eu literalmente falei: não quero. Toda vez que eu sentia esse pensamento, era tipo assim, vem um pensamento, eu fazia: ai meu Deus do céu, olha ele aqui me tentando de novo, vai estar arrependido, é o tentador de novo, igual Jesus no deserto. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, Jesus foi. E eu estou sendo tentado também nesse deserto aqui, gente. Não quero, não é demônio que não quero. A pombagira falou que eu tô bem, não tem nada acontecendo. E aí, de fato, passou. E, gente, isso é muito comum no mundo espiritual, quando eu tô falando pra vocês. Eu já vi médiuns desenvolvidos, médiuns firmes. Já vi líder religioso se confundido por espírito. Porque a espiritualidade negativa, ela é muito esperta. E tão evoluída quanto a espiritualidade positiva, a espiritualidade de luz. Eles são muito espertos. Alguns livros espíritas mostram e explicam como eles são organizados. Vocês estão achando, amor? Fala com vocês aqui. Deixa eu falar com vocês aqui, ó. Falar uma coisa aqui. Vocês estão achando que a espiritualidade negativa é o quê? É o mundo de espírito com um arquétipo de, sei lá, de morador de rua, burrinho, bobinho, que só vem pra gritar e ameaçar? Ah, amor, vocês estão enganados. A espiritualidade negativa é extremamente organizada,
Procurem estudar sobre os umbrais, a organização do umbral, os magos de baixa vibração, os dragonianos. Procurem estudar sobre magia. O umbandista que trabalha com o mundo espiritual tem que conhecer sobre tudo. Não ficam só retidos na Umbanda, não. Estudam também sobre tudo. Vocês vão entender que eles são extremamente organizados. Existem casos de obsessão através de tipo espiritual, miasma, o espírito que fica grudado no médium. E ele vai pegar onde? No seu ponto fraco. Eu sou uma pessoa que eu tenho tendência a ter um arquétipo mais vaidoso. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a ter um arquétipo autoritário. Aonde que ele vai pegar em mim? É nisso. Por isso que é tão importante você se conhecer e conhecer também o seu lado sombra. Conhecer a sua fraqueza. Porque quando você conhece, você cuida. Não é negar. Não sou. Não sou mesmo, amor. Sei que eu sou. Ninguém é perfeito nesse mundo, não, essa menina. Todo mundo tem o seu lado mais sombra. Tem um caso que eu vivenciei também. De uma mãe de santo. Que a preta velha, organizou os médiuns da casa para combinar, para expor um filho da casa. Expor, julgar, condenar, apontar, falar os erros, botar ele no meio da roda e apontar os erros. Vírgula. Esse filho era marido dela. Aí você vai falar que realmente isso é um discurso de um preto velho? Me desculpa, não é. Não é. O preto velho nunca vai botar um filho em exposição. Nunca vai ridicularizar. Nunca vai dar na mão do outro a chibata pra bater em você. Nunca. Sabe o que o preto velho faz? Meu filho, vem cá. Aconselha, orienta. Ele até pode ser firme com você, mas vai ser com você. Nunca sem expor. Principalmente se é um problema entre você e o médium na vida pessoal. Já vi médiums. Tem um pai de santo que eu gosto muito, que eu não vou estar pra estar lembrando o nome dele agora. Mas no livro dele ele conta que... Cara, o livro é muito bom. Se eu não me engano, é o pai Rodrigo que conta essa história. Pai Rodrigo Queiroz, não lembro. Se vocês souberem desse livro, dessa história, vocês comentem aqui só pra confirmar. Mas ele conta a seguinte história. Olha que interessante. Ele começou a trabalhar com um Exu. E esse Exu... Já pai de santo, tá? Começou a trabalhar com o Exu. Começou a ter muita notoriedade com esse Exu. O Exu começou a ganhar muita fama nos atendimentos, no terreiro as pessoas queriam falar somente com esse Exu, e isso começou a trabalhar o quê? O ego dele, a vaidade dele. Ele começou a se sentir muito bom, o pica, sabe mesmo, das galáxias. O médium, o super médium, o the king, the best, the power. Amor. Só que todo o restante da espiritualidade dele se afastou. Ele não sentia mais o caboclo, ele não sentia mais o preto velho, ele não sentia mais ninguém. Ninguém. Somente este Exu descia. E ele não chegou a se questionar. Até que ele se questionou do porquê somente esse Exu descia. O que aconteceu? Era um obsessor se passando pelo Exu. A mudança energética foi tão sutil, não foi que o Exu deixou, às vezes deixa também, né? Mas foi tão sutil que literalmente ele se camuflou ali e entrou na brecha do médium. Eu já vi isso acontecer. Pessoalmente também. Já vi mãe de santo que parou de sentir também. Preto velho, caboclo, criança trabalhava com um guia. Um guia que teoricamente tinha o mesmo pensamento que o dela, um guia que teoricamente tinha a mesma opinião que a dela, um guia que teoricamente era a última palavra sempre. As pessoas têm que aprender a questionar. Mas, John, como é que eu faço, então? Pelo amor de Deus. Tá difícil. Como é que eu descubro, então, se alguém é um espio de luz? Você tem que escutar primeiro a mensagem. É uma mensagem que vai resolver um conflito ou é uma mensagem que vai dar mais problema? É uma mensagem que coloca você pra cima num caminho de expansão? Ou é uma mensagem que, sei lá, amacia o seu ego? Que te coloca sempre na posição de certo. Estranho um guia que veio pra te ajudar nessa jornada, que você sempre tá certo, né? Estranho um guia que nunca fala que você tá errado. Guias não erram, tá? Exu, Pombagira não erra. São seres, assim, repletos de ética, repletos de sabedoria psicológica, sabedoria religiosa, sabedoria social.
O guia nunca vai te estimular a briga, o conflito, nunca. Nunca, amor, não vai. O guia não vai te colocar em furada, não vai. O guia é de luz, ele vibra na luz. E um segundo ponto que eu acho que funciona muito é... olha pro seu corpo. Amor, vamos lá. Se você passa a semana inteira pensando raiva, tristeza, angústia, vingança, ódio, aí você vai chegar no terreiro e vai se conectar assim. Com o falangeiro do orixá, com a criança, com o preto velho. Evoluído você, né, amor? Bem evoluído. Quando a gente fala de preceito religioso, tem vídeo aqui no canal sobre isso, o preceito religioso é justamente para você limpar a sua energia, para você limpar a sua egrégora, para você limpar a sua mente. O preceito é uma limpeza também da mente, também do corpo. Não é só deixar de comer carne, é isso. Vou deixar de comer carne e vou falar mal de todo mundo. Vou brigar com a mãe, vou maltratar a mãe e vou pro terreiro da santo. Olha que bacana, que legal. Realmente é guia de luz, tá aí, realmente. Sim. Até porque o guia só tá na incorporação, antes ele não tá, né? Não existe isso. O guia também desenvolve com você ao longo da semana, incorporado ou não. Eles se aproximam, desenvolvem os chakras, canalizam, se afastam. Eles se aproximam, reajustam, afastam. Assim funciona o desenvolvimento. Então, médiums, minhas amigos, analisem. Não se coloquem na posição de super médium. Não queiram ser sempre... nem queiram, ser coisa chata, né, gente? Esse exemplo, coisa que é chato. Não pode errar? Sim, você pode errar. Sim, você vai errar. Sim, você deve errar. Caia, rala o joelho, levanta, aprenda e aconselhe um outro médium. Estranho ao médium que nunca erra. Estranho ao médium que até quando ele erra, ele conta com vaidade, sabe? Tipo assim, nossa, mas assim... amor, se permita errar. E outra coisa, não endeusem médiums, porque como eu contei pra vocês, existem médiums já desenvolvidos que podem passar por isso. Líderes religiosos, principalmente, são atacados a todo momento. Não endeusem. O médium, o pai de santo, o líder, ele é tão humano quanto eu, quanto você. Ele vai errar tanto quanto eu, quanto você. Nós não estamos dentro de uma religião que endeusa homens. Não tem ninguém num altar pregando, endeusado, somente instrumento de Deus. Não, amor. Somos todos médios. A diferença de você para o seu pai de santo é que ele vai ter mais tempo, ele tem mais conhecimento, ele tem mais vivência, preparo para estar ali, mas ele ainda é matéria como você. Ele ainda erra. Quando morrer, o corpo vai se desintegrar normalmente, decompor normalmente, fica doente, tem ego, tem vaidade também. Por isso que eu acho muito útil para um médium, principalmente que está em desenvolvimento, ouve o que a entidade está falando, mas questiona. Seja racional. Vai escutar a mensagem de um guia numa casa velada, vai numa casa que você nunca foi. Não sai falando abertamente a sua vida. Escuta. Ouve. O pai de santo a entidade do líder religioso, do seu líder vai falar alguma coisa, escuta, ouve. Porque médium também erra. E quanto mais alto você tá, mais blindado você tá para esses erros, porque as pessoas não questionam. E vocês sabem que eu não acredito numa fé que não questiona, né? Eu questiono. Eu acredito numa fé lógica, numa fé que te liberta pro pensamento, um pensamento que faz você pensar, racionalizar, porque a razão é muito importante na jornada. Então, sempre estejam atentos. Estejam atentos, mas principalmente em vocês. Porque quando você se conhece, você vai literalmente entender. Claro, passei por isso, posso passar de novo? Sim. Mas possivelmente pelo mesmo erro eu não caio. Hoje, depois que apareceu, né, outros guias, eu questiono ao máximo quem é, porque é. Quando eu conheço médiums, por exemplo, que às vezes vão uma vez no terreiro e já vem com certeza. Não é bem assim, amor. Vai um pouco mais devagar. Mas pode ser também. Pode ser que dê você fale certinho da primeira vez. Não tem certeza. O que eu falo aqui é apenas para tentar proteger você de alguma forma. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Comenta se vocês já passaram por algo parecido. Se isso fez sentido pra vocês. Se vocês viram alguém passar por isso também. Por exemplo, alguém que trabalha com guia, que tipo assim, será que é o guia mesmo? Ou será que é a pessoa? Porque é uma coisa muito comum e ninguém tá imune. E gente, claro, sem julgamento. Não julguem, não apontem.
Hoje é o coleguinha que tá passando, mas amanhã pode ser você que pode estar passando. Ninguém tá imune disso. Não existe super médiums, não existem super pessoas dentro da religião. Existem pessoas desenvolvendo, trabalhando e tentando fazer essa Umbanda acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.